Nova empresa assume gestão do Hospital de Urgências de Goiânia durante a maior crise da unidade. Salários de servidores estão atrasados, faltam medicamentos, insumos, a limpeza não é feita dentro do hospital. A reportagem é de Rosane Ferraz. A informação é que desde a meia-noite, a administração do Hospital de Urgências de Goiânia está sob a responsabilidade do Instituto Haver. O contrato em caráter emergencial tem duração de 180 dias. Há mais de 2 meses, o Hugo enfrenta dificuldades no atendimento. A situação piorou após a organização social que administrava a unidade, a Gerir, pedir rescisão de contrato alegando não receber dívida milionária com o Estado. Pacientes e servidores denunciaram falta de insumos, medicamentos e até de lençóis para os leitos após a paralisação da lavanderia. Um problema que continuava na manhã de hoje. Tem roupa de cama, muito sujo, entendeu? Então tá difícil. A senhora está vindo lá de dentro agora. Como é que está a situação nesse momento? Não, tá muita gente esperando cirurgia, o povo tudo reclamando, porque já tem 10 dias aqui e não dá uma decisão, entendeu? Não dá uma solução. Apenas 30% dos serviços como limpeza e lavanderia estariam funcionando devido à paralisação de prestadores de serviço por falta de pagamento. Também persistia a reclamação em relação à limpeza. Desde terça-feira que meu irmão não troca lençol, não tem roupa para ele. E a limpeza? A limpeza, a moça vai lá, passa um paninho e pronto. O banheiro está fedendo, está tudo sujo lá. Em outubro, o Ministério do Trabalho chegou a determinar que o Hugo não recebesse novos pacientes diante da falta de antibióticos e analgésicos. Somente a urgência ainda estaria sendo priorizada. Neste período de crise, a informação é que muitas cirurgias em pacientes que precisaram de mais de um procedimento atrasaram ou não foram realizadas para priorizar a urgência. O Hugo tem 1.600 funcionários. Do quadro de colaboradores, segundo a assessoria de imprensa, 60% eram ligados à antiga OS. Detalhes sobre se ocorrerão demissões ou troca de prestadores de serviço para limpeza e serviço de recepção só devem ser anunciados em uma entrevista coletiva marcada pela nova organização social para as 14h de hoje. Com a mudança da gestão, deverão ser definidos novos diretores pela nova organização social. O Instituto Haver já tinha divulgado em nota o interesse em manter o quadro técnico de funcionários. E nós vamos falar sobre essa situação tão importante numa unidade realmente fundamental para o nosso estado e também para estados vizinhos, né? Está aqui com a gente o Yuri Vasconcelos Pinheiro, presidente do Instituto Haver, que está assumindo, né? À meia-noite assumiu lá essa batata quente. Boa tarde ao senhor. Boa tarde. E nós estamos recebendo também o presidente do Conselho Regional de Medicina aqui do estado de Goiás, o Leonardo Reis. Boa tarde, presidente. Boa tarde a todos. Como é que está a situação do Hugo agora? A situação do Hugo está relativamente pacificada. Nós estamos com uma situação em que todos os funcionários contratados em carteira e todos os funcionários estatutários terão continuidade dos seus postos de trabalho. Você está aproveitando o pessoal que trabalhava na antiga OS? Por enquanto, todos aproveitados. É um compromisso feito, inclusive, com a sociedade. E aqueles servidores que estão com salários atrasados, o que vai acontecer com eles? O servidor em si, eu não tenho como te falar se ele está com algum atraso. A minha informação é que não. O que tem atraso é de contratos de pessoas jurídicas, empresas, muitas vezes até empresas médicas, que estão com atraso do recebimento da gestão passada, não conosco. Presidente, vamos fazer um ping-pong aqui. Vamos falar por partes. Limpeza, a empresa está trabalhando? Está trabalhando. Lavanderia? Também. Segurança? Também. E medicamento? Medicamento, o hospital está abastecido, com esforço feito pela Secretaria de Saúde no último final de semana. Dá para o hospital rodar tranquilamente por mais uma semana sem nenhum problema. E os equipamentos todos funcionando? Os equipamentos todos funcionando, manutenção inclusive, tudo ok. Centro cirúrgico hoje, atendimento normal. Capacidade de atendimento nesse momento no Hugo, qual é? Reduzida em função do que aconteceu recentemente, mas ela está numa escala de 81%, que habitualmente o Hugo costuma deixar acima de 95%. Presidente Leonardo Reis, como é que o senhor está vendo essa situação? Olha, primeiro é lamentável que a organização social anterior tenha deixado o hospital nesse estado, abandonado o barco, quando no princípio havia uma promessa de uma grande transformação e a manutenção desse serviço. Então, a gente viu com bastante preocupação
a decadência do serviço que ocorreu nos últimos meses. A decadência, na opinião do senhor, é falta de repasse ou é falta de competência da OS? Olha, em princípio, nós acreditávamos que isso era em função de falta de repasse, mas verificamos hoje e poderemos comprovar no futuro que houve alguma coisa na gestão que deixou escapar a filosofia inicial e depois a coisa foi complicando. E complicando muito, né? Não só para os servidores, quanto também para a população que depende tanto desse hospital, que é referência. O que diz a Secretaria Estadual de Saúde? Ela esclarece que não é possível, neste momento, determinar o valor total da dívida com o Instituto Gerir. A apuração desses valores será concluída até os primeiros dias do próximo mês de dezembro. Os cálculos dependerão de uma série de avaliações e encontro de contas entre as duas partes. A Secretaria ressalta também que o contrato com a OS foi encerrado ontem e ainda estão dentro do mês corrente. Assim que conseguirem esses números, eles vão colocar lá no portal da transparência. Olha só, a troca de administração não será somente no Hugo, porque a nova empresa gestora vai ser responsável também pelo Hospital de Urgência de Trindade. Vamos saber se isso realmente vai acontecer. A Rosane Ferraz tem mais informações. Nós vamos continuar falando sobre este assunto porque as novas OS assumem tanto o Hugo como o TRIM sob vigilância da Secretaria Estadual de Saúde. Uma recomendação feita pelo Ministério Público. Está aqui comigo a promotora Fabiana Samalhoa, da Promotoria de Defesa do Patrimônio Público, que vai dizer para a gente, promotora, como vai acontecer essa fiscalização da Secretaria de Saúde a partir do momento em que essas OS assumem tanto o Hugo como o TRIM. Por que a preocupação do Ministério Público em recomendar aí essa vigilância? Quando a Gerir estava na gestão, né, dos hospitais, já sob fiscalização direta da Secretaria de Saúde, foi instituída uma comissão que está dentro do hospital, dentro do Hugo, para fiscalizar os gastos que estão sendo feitos, a prestação de serviço, a aquisição de medicamentos, insumos, estabelecendo prioridades para que o serviço não pare. Essa mesma comissão vai atuar também no TRIM e, segundo uma reunião que foi realizada na sexta-feira com o secretário de Estado de Saúde, essas comissões permanecerão na gestão dessas unidades de saúde até 31 de dezembro, mesmo com a assunção das novas organizações sociais. Como é que o Ministério Público vê aí a troca dessas OS? É uma situação bastante inusitada, preocupante, né? As organizações sociais foram escolhidas assim num momento de turbulência, porque a Gerir comunicou na semana passada que deixaria a administração dos hospitais na data de hoje, certo? Então teve de ser feito às pressas, essa escolha foi feita às pressas. Preocupante por quê? Preocupante porque as organizações sociais não têm experiência de gestão, né? É uma transferência abrupta, né? Que está, de uma certa forma, prejudicando os serviços. Doutora, rapidamente, o que essa investigação constatou em relação a Gerir e o que o Estado acaba perdendo com tudo isso aí? Bom, verificou-se assim, ao longo da execução do contrato de gestão, uma má gestão de recursos, uma aplicação pouco transparente, sem demonstração de serviços prestados, e isso traz prejuízos para o Estado. Por quê? Porque são um volume grande de recursos que foi aplicado sem que tivesse a fiscalização e a certeza de que efetivamente foi aplicado nos serviços de saúde. Obrigada pelas informações, eu volto com vocês no estúdio. Ok, Rosane, obrigada a você, a promotora. Eu quero saber do CREMEGO qual é a posição do Conselho diante dessas denúncias e a expectativa aí para a nova administração. Bom, a posição do CREMEGO também é uma posição de fiscalização, de investigação. Vamos instaurar sindicância naquilo que for pertinente para apurar se há envolvimento de algum médico, porque o nosso Código de Ética, ele não apenas prevê sanções às infrações éticas entre profissionais, mas também com relação a questões legais, questões morais e questões legais. Então, o CREMEGO também vai se envolver nessa investigação. Tá. Presidente Yuri, eu quero pegar um pedacinho da fala da promotora, que ela disse o seguinte, que as OS não têm aquela capacidade de administração como deveria. E aí?
Bom, em relação à nossa administração enquanto OS, é realmente a primeira administração, mas nós temos uma experiência administrativa no mercado privado. Então, quer dizer, nós não somos, assim, marinheiros de primeira viagem, nós somos pessoas que, na verdade, nem precisaríamos estar fazendo isso. Nós estamos fazendo isso por um senso de responsabilidade e compromisso. Qual é a empresa do senhor? No mercado privado? É o Instituto Goiano de Oncologia, Hematologia e Ingov, ao qual já há um bom tempo já faço essa administração. É uma empresa que várias pessoas do mercado reconhecem. Mas o senhor mesmo afirma que é uma empresa particular e agora o senhor está indo aí para o setor público e assumindo um compromisso enorme diante da população. É um desafio grande. Exatamente, mas por ter um senso de responsabilidade, por ter que corresponder a uma expectativa da população goiana, com um trabalho sério, um trabalho assim de muita dedicação, é por isso que a gente resolveu topar esse desafio. Presidente, as pessoas querem saber exatamente o seguinte, elas vão ter o atendimento que merecem, por exemplo, lá, porque vítimas de acidente vão ser levadas para lá, cirurgias vão precisar ser feitas. Quer dizer, a partir de qual momento a gente pode contar que o Hugo realmente vai estar com essa capacidade de atendimento normal? A partir de hoje, às 8 horas da manhã. Quando efetivamente nós nos apresentamos de maneira formal ao secretário de Saúde, assumimos o compromisso com ele. Tomara. Tá certo, eu quero agradecer então ao presidente Yuri, que está aqui com a gente, Yuri Vasconcelos Pinheiro, né, que é presidente do Instituto AVER, que vai administrar o Hugo. Obrigado, senhor, boa tarde. Muito obrigado. Leonardo Reis, presidente do Conselho Regional de Medicina, boa tarde. Boa tarde, muito obrigado.